capítulo 2, a partir do versículo 12. O apóstolo João é o segundo maior escritor do Novo Testamento. O primeiro foi Paulo, escreveu 13 cartas. João escreveu 5. Escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Obrigado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Rapaz, esse jovem está se alinhando, né? Já está trazendo uma palavra, já está, né, servindo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Todo mundo encontrou? O pessoal que está aí atrás, estão me ouvindo? Então, o som não está 100%, está faltando algumas coisas aí que nós estamos corrigindo. É importante que todo mundo compreenda, ouça. Nós estamos lendo a palavra de Deus em primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Quem encontrou, diga achei. Vamos ler. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, no caso o nome de Cristo, vos são perdoados os pecados. Que declaração, né? Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Por quê? Por quê? São fortes. E a palavra de Deus está aonde? Em vós. E por causa disso venceste o maligno. Irmãos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém, eu creio que ninguém aqui faz isso, ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Podeis sentar, meus queridos, com a Bíblia aberta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos, ao ler esse texto, perceberam que o apóstolo João, ele trata os seus leitores de formas diferentes. Ele os chama de filhos, jovens e pais. E é importante que saibamos que essas terminologias não são referências à idade deles. Ele não está dizendo que os filhos são as crianças da igreja. Não está dizendo que os jovens são a juventude da igreja. E não está dizendo que os pais são os irmãos mais velhos. Não é isso. João não está se referindo aqui à idade das pessoas que estavam lendo a sua carta. Ele está se referindo aos estágios do desenvolvimento espiritual daqueles crentes. Alguns ainda eram filhos, filhinhos, uma expressão que significa recém-convertidos. Aqueles que nasceram de novo há pouco tempo na fé. São os novos crentes. Os jovens, pasmem, os jovens, a referência aqui não é a juventude no sentido da idade, mas são aqueles que já não são mais crianças na fé, já têm um pouco mais tempo de crentes, já amadureceram um pouco, as convicções estão mais enraizadas, eles estão mais firmes, por isso que ele diz que são fortes. E os pais aqui são os crentes mais antigos na fé, que têm mais tempo de caminhada. Por isso, tem mais experiência. A gente espera isso, né? Tem mais maturidade. Tem poder de aconselhar. São os anciãos.
os supervisores, aqueles que têm maturidade para cuidar do rebanho. Os irmãos estão entendendo? Então a referência aqui não é a idade, mas ao nível espiritual de cada um desses crentes. Mas eu não quero entrar numa reflexão nesta noite, embasado nessas terminologias, porque eu não vou falar sobre crescimento espiritual. Eu quero falar de modo genérico, com toda a igreja. Eu quero entender que a palavra de Deus ela não é só para os jovens, não é só para as crianças, não é só para os adultos. A palavra de Deus não é só para quem está começando, para quem já tem um tempo, para quem está terminando. A palavra de Deus é para todo mundo. Amém, irmão? Então eu vou falar aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu quero trazer uma rápida reflexão nesta noite, intitulado no tema, não ameis o mundo. Qual é o tema da mensagem? Não ameis o mundo. E antes que eu desenvolva, é necessário que eu explique algumas coisas. Porque a palavra mundo na Bíblia, ela tem muitos significados. A bem da verdade, nós precisamos entender que a nossa Bíblia, que está aqui em nossas mãos, ela foi escrita originalmente em 2 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em língua grega. E a língua grega, ela é muito rica de significados. As palavras podem carregar múltiplos sentidos. E o que vai determinar o significado de cada palavra é o contexto onde ela está inserida. Por exemplo, a palavra amor na Bíblia, especialmente no grego, ela tem 3 significados principais, mas tem 5 significados prováveis. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor divino, o amor perfeito, é a forma como somos amados por Deus. Amém, irmãos? É o amor ágape. Existe o amor eros, que é o amor entre o homem e uma mulher. E existe o filéu, ou fileu, depende da tradução, que é o amor fraterno. É o amor entre irmãos. É o amor entre amigos. Estão entendendo? Então, uma palavra amor, ela tem 3 principais significados. A palavra mundo também tem alguns significados. O primeiro significado da palavra mundo significa cosmo, terra, natureza. Quando a Bíblia fala de mundo, em algum momento no contexto está se referindo à criação, à natureza, o sol, a lua, as estrelas, as praias, os rios, as florestas, toda essa natureza que foi criada por Deus para o nosso deleite. É por isso que está no Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Está falando do mundo. Este mundo, ele deve ser aproveitado, desfrutado e cuidado. Preste atenção, irmãos, aonde Deus quer nos levar essa noite. Eu estou explicando para os irmãos que a palavra mundo na Bíblia, ela tem alguns significados. O primeiro significado significa natureza, terra. Este mundo deve ser cuidado e desfrutado. Amém? O segundo significado está em João 3,16. A palavra mundo significa humanidade, gente, pessoas, todos nós, a raça humana. Porque Deus amou o mundo. O mundo lá são as pessoas. Todas essas pessoas devem ser amadas e alvos da nossa oração. Não importa em que nível moral elas tenham chegado. Como cristão, eu não posso odiá-las. Como cristão, eu não posso desejar o mal a elas. Porque elas foram amadas por Deus. E eu, como cristão, que é um pequeno Cristo, eu devo amar e orar por elas. Os irmãos estão entendendo? Terceiro significado da palavra mundo. E aqui é aonde eu quero ficar. E eu peço a sua redobrada atenção. É o mundo sistêmico. Esse termo sistêmico, ele é muito técnico. Eu vou tentar simplificar. É um mundo cultural que envolve um conjunto de valores, ideologias e comportamentos que os homens praticam, fazem, que estão na contramão da vontade de Deus. É esse mundo, essa filosofia que envolve filosofia, envolve música, infelizmente envolve arte, envolve cultura,
que se opõem à vontade de Deus. Por exemplo, pessoal, eu falo com reservas e guardadas as devidas proporções. A nossa cultura hoje, ela está muito empobrecida. Nós não temos mais arte. Nós não temos mais música que canta o amor e a vida. A cultura musical hoje é um lixo que faz apelação o tempo todo à imoralidade, a danças sensuais, a bebidas, a prostituição e toda sorte de lascívia. A Bíblia diz que este mundo que envolve ideias, costumes, música, arte, ideologia, este mundo aí é controlado pelo diabo. Se você for ler aí a primeira carta que nós estamos estudando, de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo, e é esse mundo que eu estou falando, jaz no maligno. Então entenda uma coisa, quem controla hoje esse sistema aí de valores totalmente opostos aos do reino de Deus é o diabo. Não se assuste, mas está sob a influência de Satanás. É por isso que a ordem é clara: não ameis o mundo. Se alguém ama essa cultura caída, essa música imoral, essa arte sem beleza, se alguém ama esses valores invertidos, o texto diz que Deus não está nele. Você está entendendo? Então eu quero falar nesta noite, embasado neste tema. Não ameis o mundo. E é este mundo que o autor João está nos orientando, que nós devemos nos afastar, abominar e não ter parte nele. Paulo corrobora isso em Romanos capítulo 12, quando ele diz: meus irmãos, não vos conformeis com este mundo. Sabe o que significa isso? Não aceitem como normal. Não dancem conforme a música. Não se amoldem a essa cultura. Mas antes, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, que é efetuado pela palavra de Deus. Vamos voltar para o texto, para nós entendermos o que Deus deseja nos comunicar. Eu quero aqui, a partir do versículo 14, eu vos escrevi, pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. O João está deixando claro aqui, que nossa geração só vencerá o mundo, só vencerá a carne, se ela for fortalecida pela palavra de Deus. Não é a cultura que tem que dizer como eu devo viver. Não é o padrão do mundo que deve mudar os meus costumes. Se eu sou cristão, eu quero vencer a carne e o mundo, eu preciso ser fortalecido pela palavra de Deus. E observe aqui, irmãos, isso aqui é muito precioso. Preste atenção. E a palavra de Deus está em vós. Agora preste atenção, olhe para cá. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo tocou na minha alma. E me entristece, irmãos. Sabe por quê? Que muitas vezes nós estamos sendo influenciados pelo mundo caído, pervertido, diabólico. Porque a palavra de Deus, ela continua no livro. Ela continua na Bíblia. Mas ela não está em nós. Aqui é claro, nós só venceremos o mundo. E o mundo tem suas atrações, suas seduções. Tem seu poder de influência. Tem. O mundo aqui envolve poder, dinheiro, ostentação, fama, sucesso, aplauso, seguidores, sexo fácil, bebidas. E isso tem a sua atração. Isso tem a sua sedução. É por isso que a maioria das pessoas são influenciadas e controladas. Mas se nós, como povo de Deus, queremos vencer toda a influência do mundo, nós precisamos tirar a palavra do papel. Nós precisamos tirar a palavra daqui da Bíblia e colocar ela em nós. Vocês estão entendendo? O texto é muito claro.
Vocês só vencerão se a palavra estiver em vós. É por isso que o salmista diz no Salmo 111, 119, verso 11, escondi a tua palavra. Aonde, irmãos? No meu coração, para não pecar contra ti. Porque se a palavra de Deus estiver em nós, nós somos fortalecidos para vencer o pecado. Nós teremos medo de pecar, teremos medo de errar, porque a palavra não está apenas no papel, a palavra não está apenas na Bíblia, a palavra está em mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O quanto da palavra de Deus que você trouxe essa noite está em você? O quanto da palavra de Deus controla você? Eu quero fazer um desafio nesta noite, não faço isso para constranger ninguém. Mas o quanto da palavra você memorizou, você meditou? O segredo não é só carregar uma Bíblia. Bíblia na mão é adorno de religioso. Mas só é cristão se a Bíblia controlar a mente e o coração. Se ela controlar seus pensamentos, se ela controlar suas conversas, se ela controlar o que você faz, se ela controlar o que você diz, se ela controlar a tua veste, se ela controlar o relacionamento que você tem com seu pai, com seu irmão, com seus filhos. Se a sua vida for controlada pela palavra de Deus, você será forte e vencerá o mundo. É o que a palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos. O quanto da palavra de Deus nós temos em nós. Se eu perguntar aqui aleatoriamente para alguns aqui, não vou fazer isso. Mas se eu perguntar para você, fique de pé aí e cite 2 versículos que falam de perdão. Você conseguiria? Porque na hora que alguém te fazer raiva, ou alguém falar uma coisa que você não gostou, você precisa lembrar desse texto. Se eu perguntar para você agora, cite aí 2 versículos que falam de tentação. Você sabe? Me cite agora, fique de pé. 3 versículos que falam bem simples do amor de Deus. Vocês estão percebendo que a palavra está ficando na Bíblia? O que é que está ficando na nossa mente? Eu vou falar porque Deus está mandando. A futilidade da internet. Os youtubers que estão bestializando essa geração. Que estão enriquecendo às custas da nossa ignorância. Da nossa inocência. Sabe o que está controlando a gente? A besteira da internet. Não é a palavra. Eu falo isso com temor, mas eu me envergonho. Porque os nossos irmãos, eu falo de modo geral, no Brasil, no mundo, eles andam com a Bíblia na mão. Mas ela não controla a mente deles. Se você quiser vencer o mundo, tristeza tentar tomar seu coração, lembra dos Salmos. Lembra da palavra de Deus. Aonde diz que Jesus estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra de Paulo falando, ainda que nós sejamos abatidos, nós não viveremos desanimados. Ainda que nós sejamos perseguidos, nós não seremos desamparados. Você está entendendo? Imagine quantas vezes você não já foi fortalecido aqui nessa igreja, ouvindo a palavra de Deus. Você não chegou aqui desanimado, triste, desorientado. Aí Jesus começou a falar, a palavra começou a ser orada, cantada, pregada. A palavra ficou no teu coração, ela te fortaleceu. Mas você não precisa se contentar só com o que é falado aqui. Você precisa ouvir a voz de Deus na sua casa, abrir a Bíblia, para ela controlar sua mente, controlar seu coração. Nós viveremos uma geração forte nessa igreja. Quando a palavra sair da Bíblia e ela começar a controlar a nossa mente e o nosso coração. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? O maior exemplo emblemático disso é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E o diabo chega lá, o diabo é astucioso, ousado, porque ele tenta Jesus. Imagina a gente. Ele tenta Jesus cheio do Espírito Santo, jejuando 40 dias. E esse crente que não jejua, que não lê a Bíblia, será que o diabo tenta? Às vezes nem tenta, já está caído. Mas está lá Jesus. E o diabo chega, Jesus está com fome, ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
40 dias antes, Jesus tinha ouvido o Pai falar: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora Satanás chega e diz: se tu és o filho. Olha, Vaguinho, a sutileza de Satanás, tentando questionar a identidade de Jesus. E dizendo assim: se tu és o filho de Deus, tu não vai passar fome, tu não vai passar privação, tu vai comer só do bom e do melhor. Aí Jesus diz assim: está escrito. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Todas as escrituras saíram da boca de Deus. Se você tirar a palavra da Bíblia e colocar no coração, o céu vai te sustentar até o final. Pode até faltar algo para você na caminhada, mas você será sustentado até o final. Satanás vai tentar você, mas você vai vencer. Está escrito. Se Satanás chegar para a gente com uma tentação, será que a gente tem essa habilidade? Opa! Está escrito. Aí ele chega diante de Jesus, leva Jesus para o lugar mais alto do templo, para o pináculo do templo, e diz assim: olha, irmão, olha para cá, olha o diabo. Ele viu Jesus falando, né? Ele disse assim: eu também sou bom de Bíblia. Que o diabo conhece, só não obedece. Quem conhece não obedece. Não vou falar mais. O diabo conhece e não obedece. Aí ele diz: está escrito. Porque aos seus anjos, aí ele cita, Venilton, Salmo 91. Aos seus anjos o Pai dará ordem ao teu respeito para te guardar. Deus pegou aqui. Aí Jesus diz: está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que é que o diabo queria que Jesus fizesse? Irmã Adriana, que Jesus se lançasse do lugar mais alto do templo, dá mais som aqui, mais alto do templo, porque o templo era movimentado, tinha gente lá. Ele queria que Jesus desse um espetáculo ali. Quando ele fosse ser lançado, os anjos viessem guardar Jesus, segurar Jesus. Todo mundo veria. E a religião de Jesus seria a religião do espetáculo, da celebridade, do show, do entretenimento, apenas do poder e do milagre. Mas Jesus sabia que isso seria uma tentação. Jesus não quer que nós firmemos a nossa fé em milagre, em show, em artista, em espetáculo, em celebridade. A nossa fé que tem que estar firmada na simplicidade do Nazareno, na cruz do Calvário, na doutrina dos apóstolos, na palavra pura e simples. Por isso ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí lá vai. O diabo é insistente. Aí ele chega e leva Jesus para um monte bem alto e mostra para Jesus todos os reinos do mundo, toda a pompa dos reinos, toda a glória, todo o prestígio, e diz a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus diz: está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Somente a Deus prestarás culto. Aí eu gosto dessa parte, irmão Neidson, quando Jesus diz assim: vai-te, Satanás! Da glória, o diabo vai embora, irmão. Porque o diabo foge. Não é de crente que tem a Bíblia na mão.
é de crente que é controlado pela palavra de Deus. O quanto da palavra de Deus você tem na sua mente? Diga para mim, quantos versículos você meditou? O salmista diz, no Salmo 1, que o segredo para o cristão ser uma árvore que dá frutos, frondosa, e que não teme o verão, é ele meditar dia e noite na palavra de Deus. Ele diz, o apóstolo João, vocês vencerão o mundo, vencerão a carne, se a palavra não estiver apenas na Bíblia, mas estiver em vocês. A palavra de Deus está em você? A palavra de Deus está em você? A palavra de Deus controla a sua mente? A palavra de Deus controla seu coração? A palavra de Deus ainda arde na sua alma? A palavra de Deus ainda toca você? A palavra de Deus ainda está aberta e você medita e chora quando lê? Se a palavra de Deus está em você, você vencerá o maligno, vencerá o mundo e vencerá a carne. Por isso o apóstolo João diz, vocês são fortes, porque a palavra está em vós. Irmãos, sabe por que a igreja continua de pé? Não é por causa da habilidade dos oradores, não é por causa das estratégias, não é por causa de alguma filosofia especial. A igreja continua de pé porque ela está firmada na palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus está em você, você vai vencer o mundo e a carne. Agora preste atenção. O apóstolo diz assim, veja lá a continuidade do texto. Estou querendo pregar, mas parece que o tempo já está indo embora. Veja aí. Eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus está onde? Em vós. E já venceste o maligno. Eu confesso que quando eu li isso aqui, eu fiquei muito surpreso. Porque eu esperaria assim. A palavra de Deus está em vocês. E vocês vencerão o maligno. Mas ele diz, já venceste. Quando que nós já vencemos o maligno? Quando Jesus levou lá na cruz os pecados que nos condenavam. Porque a partir desse momento, Satanás, ele não pode mais nos derrotar. Até para tocar em nós, ele só toca com a permissão de Deus. A Bíblia diz que lá fora, no mundo, ele rouba, mata e destrói. Mas em nós, ele não toca, porque ele foi vencido. Não é que ele vai ser vencido, ele foi vencido. Foi vencido por Cristo na cruz. E por causa do tempo, olhe para cá, eu vou citar para você. Depois você procura na sua casa. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim, que Cristo, havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós, cravou-a na cruz. E ele expôs publicamente todos os poderes das trevas e os despojou na cruz. Sabe o que significa a palavra despojou aí? Desarmar. Quando Jesus está vencendo na cruz, ele está desarmando Satanás contra a sua igreja, contra o seu povo, contra aqueles que o temem, contra aqueles que o buscam. É por isso que ele pode dizer, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ah, irmãos, esta noite era para o seu coração estar em paz, porque Satanás está desarmado contra a sua vida.
ele não tem poder mais. Satanás, ele é tão ousado que ele chegou para Jesus e disse assim: me entrega Pedro. Me entrega Pedro para eu cirandar. E sabe o que significa cirandar? Como o trigo. É bater o trigo até separar o trigo da palha. Olha só a ousadia do diabo. Ele está pedindo o principal apóstolo de Jesus para ele testar. Ele dizendo assim: Jesus, me autoriza que eu vou tentar Pedro. Eu vou testá-lo. Quem sabe ele lembrou de Jó, né? Eu vou testar Pedro. Sabe o que aconteceu? Jesus disse assim: não, Pedrão não está pronto. Eu vou preparar ele. E quando eu preparar ele, você está livre para tentar. Porque ele não só vai vencer a tentação, como ele vai fortalecer os irmãos. Sabe o que é que acontece? Lá na frente, 30 anos depois, irmã Maria, o Pedro escreve 2 cartas para fortalecer a igreja. E quando os soldados de Roma estão indo para prender Pedro, para levá-lo à cruz, a história diz que Pedro, sereno, cheio do Espírito Santo, disse assim: eu quero fazer um pedido para vocês. Eu sei que eu vou morrer crucificado, mas ao me crucificar, me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Ele é incomparável, ele é único, ele é o salvador da igreja. Satanás pediu para me testar, mas ele me guardou. Eu não quero morrer como ele. Essa glória pertence só a ele. Eu morro de cabeça para baixo, porque só tem um que é cabeça da igreja. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Quem está controlando a nossa vida? Quem tem poder sobre nós? Satanás vai babar. Satanás vai ficar com raiva do que eu vou falar, mas ele não pode tocar em você. Sua vida está guardada por Deus. Ele já foi vencido na cruz. Aleluia. Ele foi vencido na cruz. Na cruz. É por isso que o apóstolo diz: vocês estão fortalecidos pela palavra. Vocês têm certeza de que o diabo já foi vencido. Não ame o mundo. Não amem. É tipo assim: vocês não precisam disso. Que todo o amor de vocês seja só para Jesus.